Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu trago a todos a conversão de Saulo em forma aqui desse quadro. Quero falar um pouco a respeito da dimensão. Ele tem de altura 80 centímetros e de largura 1,20 m. Quero dizer a todos que esse estilo é um estilo impressionista e eu procurei fazer esta obra no primeiro, segundo e terceiro plano. Então, nós vamos agora, tudo que procurei descrever aqui nesta obra está escrito lá em Atos capítulo 9, de 1 ao 9. Teve uma importância tão grande esse evento, Lucas descreveu 3 vezes esta situação. Está em Lucas, em Atos 22 e 26. Portanto, ele deu muita ênfase a esta situação. O que ele quis dizer com isso? Que a igreja poderia ser próspera, crescer, porque este cidadão aqui, que caiu de um cavalo, ele está descrito aqui em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9. Paulo, ele fazia parte do Sinédrio, ele tinha direito a voto. Se ele tinha direito a voto, ele era participante desse tribunal. Vamos trazer uma comparação de hoje. A exemplo do STF, eu diria que o Sinédrio é comparado ao nosso Superior Tribunal Federal. Então, se ele tinha direito a voto, ele era participante do Sinédrio. E ele, em uma missão, pediu carta para que fosse a Damasco. Mas ele não esperava que Deus poderia estar ali naquele caminho de Damasco, aguardando por ele. Então, ele indo nesse caminho, Deus apareceu em forma de luz e ele caiu. Olha o que aqui que eu procurei retratar. Ele caiu do cavalo. Há muitos questionamentos a respeito desse cavalo. A palavra de Deus não fala em cavalo, mas se ele era membro do Sinédrio, ele teria que ter um meio de locomoção ou até mesmo a comunicação daquela época. Você teria que andar a cavalos, não havia na época o WhatsApp, as comunicações que nós temos hoje. Então, o que aconteceu? Ele foi no cavalo, acredito eu, essa é minha referência pessoal, e lá ele caiu. E ao cair do cavalo, uma grande luz sobreveio sobre ele e ele caiu e ficou atônito, porque essa luz inundou a sua face, o seu coração, e ele ficou assim, vamos dizer, caiu em desespero. E ele perguntou: "Quem és, Senhor?" E o Senhor respondeu a ele: "Eu sou Jesus, a quem tu me persegues." Então, se você observar aqui, Paulo, ele fazia questão de perseguir os cristãos, a igreja. Portanto, a partir deste momento de perseguidor, ele passou a ser perseguido e também ele foi uma pessoa muito importante nas nossas escrituras, porque dentre a palavra de Deus no Novo Testamento, dos 27 livros, só ele escreveu 13. Ele estava acompanhado nesse evento no caminho de Damasco com mais 2 pessoas que ajudavam ele nesse serviço. E o que ele era um oficial. Então, ele indo nesse caminho, ele caiu, a luz deixou ele cego durante 3 dias. E o que aconteceu com ele? Essas pessoas ajudaram a ele se levantar e ele foi levado à casa de Ananias. Lá na casa de Ananias, quando o Senhor, em visão, mostrou tanto a Paulo como a Ananias que Ananias deveria ir visitar Saulo, que no momento ainda não era transformado em Paulo, e ele teve essa visão e o Senhor pediu que ele orasse por Saulo. Ele chegou até Saulo e disse: "Eu vim aqui a mando de Jesus, porque ele me enviou
para que orasse por você. E no momento da oração, as escamas dos olhos de Saulo caíram e ele passou a ter visão. Então, ele entendeu que ali naquele momento, quem estava com ele e que fez tudo isso com ele foi Cristo Jesus. Então, ele teve essa transformação. Ele era uma pessoa importante no Sinédrio? Ele era um oficial, era como se ele fosse hoje um ministro da Justiça do STF, mas ele pedia cartas para perseguir os irmãos cristãos. Mas aí, depois que ele se encontrou com Cristo, ele passou a escrever a obra de Deus, passou a escrever fatos correlacionados a Jesus e o mais importante, ele pregava nas igrejas. Por onde ele passou, por onde ele perseguiu, ele passou a pregar, inclusive na Ásia, na África. Tudo isso ele fez, mas o que mais mal ele fez na época que ele era Saulo e depois se transformou em Paulo, ele consentiu porque ele votou na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado e ele consentiu nesse apedrejamento. Veja como Paulo era, a perseguição aos gentios. Então, amados irmãos, o que eu tenho a te dizer é que não importa o tamanho do seu pecado, porque Deus transforma todo ser humano. Basta você querer e ter a vontade em conhecer a Cristo Jesus. Então, eu estou procurando demonstrar para você o que está escrito aqui em Atos capítulo 9, como está escrito no 22 e no 26. Essa grande importância desse evento que foi dado à transformação de Saulo em Paulo. O que nós trazemos de mensagem para você? Essa foi uma conversão maravilhosa de Paulo, que estava na sua ânsia, como diz aqui a palavra de Deus. Ele ameaçava, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Imagine o ódio que esse homem tinha contra os cristãos. Mas Deus fez com que ele se transformasse. Ele ainda pedia cartas para que ele pudesse perseguir os cristãos. E ele, nessa carta que pediu, ele votou e em muitas mortes de muitos cristãos. Então, o que Deus fez? Ele suspirando ameaças de morte contra os cristãos, Deus transformou a vida desse homem, porque verdadeiramente ele viu a luz de Cristo Jesus e fez com que ele transformasse em Paulo. Olha, para finalizar, né, eu creio que devido a essa transformação de Saulo para Paulo, Paulo disse assim: porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que ele quis dizer com isso, gente? Que estar em Cristo é bem melhor, né? E ele conclui dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.